O deputado, tem um outro aspecto para a gente debater, que é o seguinte, né? Eh, a gente falava aqui do Fux e tal, e eu abri falando, né, que ele pode ser o novo ídolo do bolsonarismo, mas o poder ele não permite vácuos. Mas por enquanto há uma vaga em aberto para representar o bolsonarismo com a morte política de Bolsonaro, com já a extrema unção política do Eduardo, com Michele não tendo sido aprovada a priori como plano, Tarcísio vem derretendo. Ele que era para ser o bastião disso, os jornais da mídia hegemônica já começam a derreter Tarcísio, a Faria Lima começa a cobrar Tarcísio, não é? Então, só para ter uma ideia, o Estadão escrachou o Tarcísio recentemente, falando em delinquência bolsonarista, que ele apoiou a delinquência bolsonarista, né? Enfim, Tarcísio não engajou ainda. Talvez seja cedo e ainda haja espaço, né? Para que eu faça. Mas quem é que hoje conseguiria representar esse projeto para que nós nos atentemos, para que seja o Bolsonaro 2.0, o inimigo agora é outro? Quem é o cara? Ou a Eu cara? sinceridade, não sei te dizer, não sei te dizer. É até porque você citou os nomes aí, né? O Eduardo está descaracterizado, né? O Tarcísio está pisoteado, a Michele não aprovada ainda, né? O Bolsonaro está inelegível e permanecerá inelegível e preso. Eu acho que está muito difícil para eles. Mas eu quero aqui aproveitar a dificuldade deles e apresentar também algumas coisas que eu acho que talvez delinearão um pouquinho o processo. E se isso de fato acontece, claro que é um mundo ideal, né? Para a gente enterrar de vez, né? Enterrar de vez essa extrema-direita brasileira. Eu quero o Tarcísio muito desgastado. Se alguém de São Paulo está nos assistindo nesse momento, eu queria dizer o seguinte: olha, não é possível que você que está nos assistindo, que certamente já não vota em Tarcísio, não é possível que você só não vote em Tarcísio. Você deve não votar em Tarcísio e fazer uma campanha ferrenha para desmoralizar esse filhote de Bolsonaro, esse filhote da extrema-direita, que é o Tarcísio de Freitas. E aí, nesse sentido, eu quero dizer também aqui para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que está me escutando, né, e certamente os que estão me escutando não votaram e não votarão em Flávio Bolsonaro para o Senado em 2026, eu quero dizer, você não só deve não votar, mas nesse momento nós temos a obrigação de fazer uma luta ferrenha para dizer aos cariocas, aos fluminenses amigos nossos, ao povo do estado do Rio de Janeiro amigos nossos, as pessoas com quem a gente tem contato, que seria um assinte, um absurdo reeleger Flávio Bolsonaro ao Senado Federal. E aí, nesse sentido, abrindo esse leque, sabe, Tiago, eu quero dizer que eu abro a perspectiva de, na derrocada de Tarcísio de Freitas em São Paulo, que a gente tenha em São Paulo um nome para o governo do estado e um nome para o Senado. E aí eu queria colocar dois nomes. É um chute dos chutes. Dois nomes. Eu acho Hum. que o ministro Alckmin está cumprindo um papel importantíssimo, já foi governador de São Paulo, e seria um caminho bom para termos um diálogo com o paulistano e com o paulista, para a eleição de Alckmin em São Paulo, e o ministro Haddad é candidato ao Senado por São Paulo. Porque nós temos, não podemos nos esquecer, a gente tem um momento pós-Lula. Lula é candidato em 2026, vai vencer as eleições, a gente vai lutar muito por isso, é nossa tarefa número 1, mas em 30 Lula não estará mais nas urnas. Então tem o pós-Lula, a gente tem que preparar, continuar preparando quadros, e tem quadros aí, eu não vou citar agora, porque as pessoas podem até tentar antecipar 2026. 2026 tá resolvido, se Deus quiser, Lula será nosso candidato. E aqui, no Rio de Janeiro, a gente precisa eleger Benedita da Silva, para a Hum. gente poder dar uma cara ali no Senado de alguém que tem compromisso com essa pauta que nós temos. Então, eu não vejo, não, a sua pergunta, infelizmente, vai ficar sem resposta. Eu não vejo quadro colocado por eles. Porque, imagina, vamos pensar no.
eles são tão loucos, né? Ciro Nogueira, vamos pensar nas lideranças dele que vão para o palanque e soltam todas as cobras e lagartos pelas bocas. Silas Malafaia, né? Se, o presidente lá do PL, né? O Valdemar. É. Valdemar Costa Neto. Essa turma tá mais suja do que pau de galinheiro, vamos combinar, né? Tá Uhum. difícil. Então não dá. Muito bom. Não tenho resposta para sua pergunta, Thiago, não tenho. Não, mas não é uma pergunta fácil mesmo e a resposta mais complexa ainda. Deputado, aliás, sobre o PL foi novamente alvo a partir da decisão do ministro Alexandre de Moraes, da batida da Polícia Federal, e já havia sido outras vezes. Esse é um terreno agora sensível de tocar, né, nesse assunto, pelo seguinte: eu tenho todo o cuidado, né? Ao mesmo passo que eu vejo o PL como uma estrutura física e institucional do que eu chamo de sindicato do crime, porque permanentemente está com a Polícia Federal tentando fazer o desdobre dos fatos criminais do golpismo, e o PL sempre surge como base, né? E aí, ao mesmo passo que uma parte de mim fala e grita por alguma ação contra o partido, né, que o partido fosse responsabilizado, uma outra parte se preocupa, né, com o perigo da criminalização do partido, sob risco disso criar uma jurisprudência que possa se verter depois para uma perseguição e até aquela retomada, né, de uma tentativa de clandestinar partidos ali na frente e tal. Mas como é que o senhor vê hoje essa estrutura? Porque, de novo, corrupção não é pertinência de um único partido, historicamente a gente sabe pelo contingente que se tem, vai ter em diversos partidos e tal. Mas o PL em si vai para além da corrupção. A corrupção metástica da política tem que ser combatida, mas ela mais ou menos lida como uma estrutura apartidária, né? Só que o golpismo de Estado, ele está calacrado num partido, é o Partido Liberal. Não que outros não tenham pertencentes a isso, mas o Partido Liberal está sendo a base, né, institucional disso. Deve ser punido, pune-se o CPF, mas preserva-se o CNPJ. Como é que o senhor vê, deputado? Eu não sei, Thiago, porque tem muitas ferramentas que a justiça brasileira deverá usar para decidir o que fazer com o Partido Liberal. Primeiro, a articulação deles no Congresso Nacional é tão bizarra. Eu vou te dar três exemplos do líder do PL, deputado pelo Rio de Janeiro, e vou falar aqui o nome porque eu já falei isso na tribuna, então Uhum. não incorro em nenhuma improbidade. O líder Sóstenes Cavalcante, ele apresentou um projeto, aliás, um requerimento na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Guarda, viu, Tiago, essa expressão, defesa nacional. A comissão é de defesa nacional. Ele apresentou um requerimento de moção e aplauso a Donald Trump. Sabe que Uhum. dia? No dia 9 de julho, no dia que Trump taxou o Brasil, no dia do anúncio da taxação. Que Então, coincidência. essa é a máquina dos caras. O mesmo deputado apresenta um projeto de lei dizendo que é um absurdo que os deputados tenham direito a 4 meses de licença sem remuneração, que é o que tem o Eduardo Bolsonaro, terminou agora no dia 20, 4 meses, e o servidor público possa ter 3 anos de licença sem remuneração. Então tem que igualar com o servidor público. Olha o discurso. Olha o discurso. Servidor público trabalha 30 anos, 40 anos. O mandato parlamentar tem 3 anos. Quer dizer, o camarada pode ser eleito e licenciar-se por 3/4 do mandato? Então, ele pede lá uma dilação de prazo, inicialmente que seria a licença estendida por mais um período, que seria mais 120 dias. Mas ele usa como exemplo os 3 anos do servidor público, da possibilidade. Esse é um segundo elemento. E o terceiro elemento, aí eu não sei, para eu não incorrer em erro, não sei se é uma proposta do deputado Sóstenes Cavalcante, mas é uma tentativa do próprio PL de diminuir a idade que está prevista na Constituição para alguém ascender ao cargo de presidente da República, visando certamente
o, o Nicolas, boyzinho deles, né? O deputado que o não Nicolas Ferreira? apresenta, o Nicolas Ferreira não apresenta absolutamente nada de produção Nada, legislativa, né? Só nada. vive de redes sociais na mentira, e um cara desqualificado, sabe? Desqualificado. É, Comandou a comissão de educação, da qual fui membro no ano de 2024, e não produziu absolutamente nada. Apenas usou a comissão para fazer moção de repúdio a professores e professoras pelo Brasil afora. Um deputado do baixíssimo clero. Infelizmente, Minas Gerais, que é o estado onde eu nasci e o estado que amo também, produz políticos dessa categoria, tendo produzido em outras épocas políticos que, né, de direita também, e tudo, do campo democrático, do campo de esquerda, mas também de direita, não tem problema, mas que tinham diálogo, que conversavam. Então, essa é a história do PL. Agora, eu acho que talvez a punição do PL ela se dará por dois movimentos. Primeiro, alguns indícios. Alguns indícios. O PL está financiando, estou perguntando, hein, não estou afirmando. O PL está financiando com recurso do fundo partidário o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos? É uma pergunta que a Justiça do Brasil tem que fazer e tem que investigar. Uma outra pergunta. Estará o PL, pergunta, hein? Pergunta. Estará o PL no enriquecimento ilícito por informação privilegiada sobre a taxação do dia 9 de julho? São duas perguntas. Uhum. E aí, essas duas perguntas respondidas, Tiago, elas darão à justiça brasileira ferramentas, né? Ferramentas, leituras, para a justiça brasileira dizer se é CNPJ ou se é CPF. Maravilhoso, muito, muito bom, deputado.